E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História. E como vocês sabem daquele combinado, já estão aí naquele local tranquilo? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso livro de História, isso mesmo, que hoje nós iremos responder algumas atividades. Mas antes vamos dar uma breve retrospectiva no conteúdo da aula anterior. Na aula anterior, nós colocamos na página 124 e vimos esse título aqui, Tradições Culturais no Brasil. Lembram que a gente falou sobre o que eram as tradições culturais, que eu expliquei para vocês que são todas as manifestações da cultura de um povo, expressa por meio da fala, dos usos e costumes, das vestimentas, dos alimentos e etc. Também perguntamos, trabalhamos sobre essa dança aqui, que é o frevo, que é uma dança muito da cultura brasileira lá do Pernambuco, em Recife, mas que aqui também em nossa cidade, no Carnaval, também tem, não foi isso? Então, falamos um pouco sobre as tradições culturais aqui no Brasil. E aí, hoje, nós iremos vir aqui para a página 128. Já estão aí? Antes de vir para a 128, vamos também rever aqui a 126, onde eu falei sobre a cultura do tempo atual, onde diz assim: o termo cultura pode ser definido como um conjunto de conhecimentos, hábitos, crenças, linguagens e costumes, que são compartilhados por uma sociedade em uma determinada época. Aí ele deu o texto falando sobre os vestígios, falou sobre o legado, eu expliquei para vocês o que significavam essas duas palavrinhas e assim por diante. Já na página 127, fala sobre os conhecimentos, as crenças, os hábitos e os costumes, legados dos ancestrais, que fazem parte do nosso dia a dia. Grande parte de nossa cultura atual é composta de elementos do passado, dos elementos que permaneceram ao longo do tempo. E aí vocês estão vendo as pessoas dançando, onde antigamente era chamado de forrozando no boteco, está lá a plaquinha aqui no boteco. Agora que eu já fiz essa breve retrospectiva, vamos aqui para a página 128, onde tem o pratique e aprenda. Aí diz assim: responda as questões a seguir. Cite alguns elementos da cultura brasileira que fazem parte do seu cotidiano. E aí vocês vão lembram que eu falei a vocês da música, do vestuário, da alimentação. Então vocês irão pegar alguns desses elementos da música. Tem alguma música que faz parte da cultura brasileira em sua vida? Tem algum vestuário, alguma roupa que você vê de acordo com a cultura brasileira? A alimentação, hein? Então, eu irei, na minha opinião, eu coloquei até como letra A a resposta pessoal, eu iria colocar o elemento da alimentação, que eu amo o acarajé, que é uma cultura brasileira. Também gosto muito da tapioca, que também faz parte da cultura brasileira. Também tem as vestimentas, que são aquelas roupas que a gente utiliza, as fantasias em épocas de carnaval, que eu gosto muito. Entre outras aqui, a música, que vem da nossa tradição, como a capoeira, que é aquela dança, também faz parte do meu cotidiano. Eu gosto de ver, gosto de aplaudir a capoeira. Tudo isso faz parte da nossa cultura brasileira, que vocês sabem que é muito rica. Já na letrinha B, diz assim: reflita, também é uma resposta pessoal, sobre seus costumes diários. Se você tem ou não o hábito de acordar cedo, se costuma ouvir música, se gosta de animais e etc. Depois comente de que forma é possível perceber a cultura de seus antepassados em seu cotidiano. Então, se for para me olhar aqui o hábito de acordar cedo, eu acordo muito cedo porque já é o costume da minha família. Todos acordam cedo, cada um faz as suas obrigações para depois ir cada um para o seu trabalho. Também amo ouvir música, E
Tem o meu cachorrinho, que já é uma coisa aqui tradicional de família mesmo. Todo mundo aqui ama animais e sempre teve um animalzinho de estimação. Então é isso que ele quer aqui. Será que isso de você criar animal já vem da sua família, de lá dos antepassados, dos seus avós, dos seus tataravós? Ou será que você começou agora a gostar de animal? Sua mãe e seu pai não gostam e aí você quis criar um animal porque você gosta. É isso que ele quer saber. Se está incluída os seus gostos na sua cultura do seu passado. Se é coisa que você vem herdando, passando de geração em geração. Certo? Aí no segundo tem um texto. O texto a seguir trata das diferentes influências que ajudaram a criar a música popular brasileira, a MPB. Leia e responda as questões. Aí tem, a música popular brasileira surgiu a partir de uma mistura de ritmos vindos dos europeus, africanos e indígenas. Mas é entre os séculos XVI e XVIII que ela começa a tomar forma, a partir do crescimento das cidades e da necessidade de haver entretenimento e expressão popular. Assim, os dois primeiros ritmos musicais que marcaram a história da MPB foi o Lundum, de origem africana, com batidas fortes e ritmadas, e a modinha, de origem portuguesa, com tom melancólico, sempre temas românticos, com batidas calmas. No final do século XIX, surge o choro, ou o chorinho, a partir da mistura do Lundum, da modinha e da dança de salão europeia. Então, quando misturou esses três, saiu com essa nova versão, o choro, ou pode ser também chamado de chorinho. Aí aqui na letra A do segundo, na página 129, ele diz assim: marque um X nas alternativas que indicam a origem dos ritmos que influenciaram a música popular brasileira. Foi a música indiana? Foi? No textinho aqui ele falou de alguma coisa da música indiana? Não. Foi a africana? Isso, olha, lá no texto diz o quê? O Ludum, de origem africana. Então, eu irei marcar um X aqui. Depois ele vem aqui. Foi a europeia? Está aqui. Vamos lá ver? Depois veio, a modinha, de origem portuguesa, que é europeia. Então, eu irei marcar um xizinho aqui. Aí teve a japonesa. Em algum momento no texto, vocês viram falar sobre a origem japonesa? Não, né? Canadense? Também não. E a outra, indígena. Então, as nossas duas respostas só será europeia e africana. Certo? A indígena, sim. Ele fala aqui também, Desculpa, viu? Ele diz aqui com os românticos, melancólico e também com africanos, indígenas e europeus, lá no início. Já na letrinha B, diz assim: quais são os dois primeiros ritmos, olhem, os dois primeiros, que marcaram a história da música popular brasileira? Marque um X nas alternativas corretas. Aí ele me deu Lundum, modinha e tango. Hein? Eu falei alguma vez de tango no texto? Não, né, meus amores? Eu falei do Lundum e da modinha. Então, eu irei marcar essas duas aqui da letrinha B. Na letrinha C, diz assim: que estilo musical, criado a partir da mistura, olha, da mistura desses dois ritmos, português, esse é o africano e esse é o português, é citado no texto? Lembra que eu disse a vocês que depois que fizeram essa mistura, surgiu uma nova versão de música? Qual foi? Isso, o choro, ou chorinho, não é isso? Aí ele pergunta ainda, na mesma coisa que ele ainda vem, fala do choro ou chorinho e ele diz: você já ouviu esse tipo de música? Hein? Choro ou chorinho? Você já ouviu? Se não ouviu, sabe o que é que vocês irão fazer? Irão ir na internet e pesquisar música na versão choro ou chorinho. E irão escutar. E vocês vão ver que é maravilhosa, certo? Foi a junção da música africana com a música
portuguesa. Já na terceira, aqui, para fazer juntos essa atividade, além de vocês escutarem na internet o choro ou chorinho, vocês terão que fazer essa daqui também. Por exemplo, diz assim: a cultura brasileira se formou a partir da mistura de diferentes culturas, entre elas as indígenas, as africanas e as europeias. Com um colega, observe as fotos a seguir que retratam diferentes contribuições desses povos para a cultura brasileira. Vocês estão vendo na imagem A uma mandioca, na imagem B tem azeite de dendê e na imagem C tem um cavaquinho. Aí ele diz: pesquise informações sobre a origem dos elementos, retratados nas fotos e procure exemplos do seu uso no dia a dia dos brasileiros. Depois, produzam cartazes com as informações pesquisadas e os exponham na sala de aula. Então, vocês irão pesquisar sobre a origem da mandioca, do azeite de dendê, do cavaquinho, como é que eles são utilizados aqui no nosso dia a dia, esses 3 elementos. E, se possível, façam os desenhos em um cartaz e passem a informação para o grupo de vocês. Tire aquela foto maravilhosa e poste no grupo de vocês, da escola de vocês, o trabalho, para que vocês possam trocar as informações com os colegas de vocês. E aí, gostaram? Tenho certeza que sim. Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Não esqueçam de responder atividades, tá bem? Fica com Deus e até a próxima aula.